Sabe, o Brasil está há décadas numa busca, quase uma saga, pelo modelo ideal de educação profissional e técnica. A gente sempre olha para os mesmos lugares, né? Europa, Estados Unidos, mas e se a inspiração que a gente tanto procura não estiver lá? Pois é, essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa de hoje. É quase um reflexo automático olhar para os modelos europeus, mas talvez, só talvez, as respostas mais inteligentes e eficientes para os nossos desafios estejam bem mais perto da nossa realidade, em países que, como a gente, enfrentam problemas bem parecidos. E aqui a gente já encontra o grande vilão da história, o tal do mimetismo acadêmico. É um nome chique para descrever essa nossa mania de querer importar soluções prontas, sabe? Aquelas que funcionam super bem em países ricos, mas que quando chegam aqui no Brasil, simplesmente não encaixam. Elas não conversam com a nossa imensa desigualdade, nem com o nosso mercado de trabalho, que é super informal e precário. Então, vamos a fundo nisso. Por que essa estratégia de copiar e colar modelos do norte global acaba sendo um problema tão sério para a nossa educação profissional? A coisa é bem direta, na verdade. O nosso tecido social e econômico é outro, completamente diferente. Ignorar isso é como tentar forçar uma peça no lugar errado do quebra-cabeça. Não adianta, não vai funcionar. A educação profissional precisa nascer da realidade do estudante trabalhador brasileiro, e não de um ideal que só existe lá longe. E olha, essa visão da Marise Ramos é fundamental. Ela coloca o dedo na ferida. O objetivo não pode ser só treinar alguém para apertar um parafuso. A questão é muito maior. É formar um cidadão crítico que entende o mundo e consegue agir para transformá-lo. No fim das contas, a gente está falando de dignidade e não só de um emprego. Ok, então se não é para olhar para o norte, para onde a gente olha? Nossa primeira parada nessa jornada é aqui do lado, no México. Um país que nos dá uma lição poderosa sobre conexão com o território. 313. Esse número é a chave para a gente entender a estratégia do México. Ele representa as unidades do sistema CONALEP, que não estão espalhadas por acaso, mas sim distribuídas de forma muito estratégica pelo país. Isso já mostra uma política pensada em escala, mas com uma inteligência territorial impressionante. E olha só como eles fazem isso. O sistema mexicano é muito conectado com as necessidades de cada lugar. Os cursos não são genéricos iguais para todo mundo. Eles respondem ao que a economia daquela região precisa. E tem mais, eles são ágeis, se atualizam rápido e, isso é fundamental, eles valorizam o conhecimento que o trabalhador já tem, mesmo que ele não tenha um diploma para provar. Essa fala do Luiz Antônio Cunha soa quase como um recado direto para o Brasil, né? O sucesso do México não é um acidente, não é sorte. É o resultado de uma política de Estado, que continua firme e forte, não importa quem seja o governo da vez. É a continuidade que permite que os resultados apareçam e se consolidem. Nossa viagem continua e agora a gente vai para a África do Sul, um lugar onde a educação profissional virou uma ferramenta poderosíssima de justiça social. 518 mil. Esse é o número de matrículas nos colégios técnicos sul-africanos. Mas esse número aqui ele conta uma história. Ele não é só um dado frio, é uma escala que foi construída com uma intenção muito clara: a inclusão. O modelo sul-africano é fascinante, porque ele foi redesenhado para ser um motor de correção histórica. A educação técnica lá não é neutra, de jeito nenhum. Ela tem um lado. O lado de incluir quem sempre foi deixado para trás, de empoderar a juventude da periferia e do campo e, o que é crucial, de conectar o aprendizado a projetos que estão literalmente reconstruindo o país. E tudo isso enquanto se discute direitos trabalhistas em sala de aula. E essa citação do Gaudêncio Frigoto, nossa, ela resume perfeitamente esse espírito. A educação técnica não é só sobre aprender a fazer alguma coisa, mas sobre entender o porquê de se fazer. É sobre dar aos jovens as ferramentas para não só arrumar um emprego, mas para entender e, quem sabe, transformar o mundo em que vivem. É poderoso. A nossa última parada nos leva para um lugar que está dando o que falar: a Índia. Um país que tem muito a nos ensinar sobre como usar a tecnologia para dar um verdadeiro salto em escala e em qualidade. A sacada da Índia foi genial. Eles entenderam uma coisa fundamental. Hoje em dia, a tecnologia é a nova alfabetização. Lá, um técnico em agricultura não aprende só sobre solo e plantio. Ele aprende também sobre análise de dados, sobre automação. É essa visão transversal que prepara de verdade os profissionais para o futuro, e não só para o emprego de hoje. E a criatividade deles para fazer isso em larga escala é impressionante. Em vez de ficar esperando ter a infraestrutura perfeita que talvez nunca chegue, eles foram lá e usaram simuladores de baixo custo. Investiram pesado, mas pesado mesmo, na formação dos professores, em parceria com gigantes da tecnologia, e ainda criaram redes de mentorias virtual, fazendo com que o conhecimento dos melhores profissionais chegasse a todo mundo. Mas claro,
Como nos alerta a Cássia Quenzer, a tecnologia por si só não é a resposta para tudo. A grande questão que a Índia enfrenta agora, e que serve de lição para a gente, é como garantir que toda essa modernização não crie, lá na frente, uma nova classe de trabalhadores ainda mais precarizados. A tecnologia tem que servir as pessoas, e não o contrário. Bom, a gente viajou pelo México, pela África do Sul, pela Índia. Foi uma bela jornada. Mas e aí? A pergunta que não quer calar é: como é que a gente traduz todos esses aprendizados para a nossa realidade? O que o Brasil pode, de verdade, fazer com tudo isso? Chegou a hora, então, de juntar todas essas peças, de sintetizar tudo que a gente viu e começar a desenhar um novo caminho. Um caminho possível para a educação profissional e tecnológica aqui no Brasil. Esse quadro aqui resume tudo de uma forma muito clara, né? Do México, a gente pega a lição da regionalização, parar com os cursos tamanho único e olhar para a vocação de cada lugar. Da África do Sul, vem a urgência da justiça social, usar a educação como ferramenta de inclusão. E da Índia, a gente aprende a usar a tecnologia de forma criativa para escalar com qualidade. Juntas, essas 3 lições formam um roteiro muito poderoso para o Brasil. E tudo isso nos leva ao nosso grande dilema. Nós já temos ilhas de excelência, como os institutos federais, que são incríveis. O verdadeiro desafio, o pulo do gato, é como a gente faz para levar essa mesma qualidade para todo mundo num país com as dimensões do Brasil, sem deixar o padrão cair. Como fazer com que a excelência seja a regra e não a exceção? E essa ideia, inspirada no grande Dermeval Saviani, aponta para a visão final. Para onde a gente quer chegar? O Brasil não precisa mais de técnicos que só sabem apertar parafusos. Chega daquela velha divisão entre quem pensa e quem faz. Nós precisamos de profissionais completos, que sabem operar uma máquina, sim, mas que também entendem o processo, que criticam, que projetam e que inovam. E assim a gente encerra essa nossa análise com uma provocação. As lições estão aí, os caminhos estão sinalizados pelos nossos parceiros do Sul Global. A pergunta que fica no ar é se nós teremos a sabedoria e principalmente a coragem de parar de copiar os mapas dos outros e finalmente começar a desenhar o nosso próprio mapa para o futuro.